Olá, eu sou Patrícia Schwartz e sou facilitadora de consciência. E hoje eu estou aqui para falar sobre como dissolver a inconsciência. Eu tenho recebido perguntas que falam assim: nossa, Patrícia, a gente ouve tanto você falar em ser consciente, estar consciente e ser esta consciência, mas como que a gente faz para dissolver a inconsciência? E até porque nós não aprendemos isso na escola, né? A gente, na verdade, começa a ter esta curiosidade e buscar por essas informações quando, de certa forma, alguma coisa começa a gerar desequilíbrio na nossa vida. Então, o que é a inconsciência? A inconsciência é aquela reatividade, são aqueles pensamentos automáticos, aquela maneira que você está sempre respondendo a mesma maneira. Você está sempre se alinhando com aquilo da mesma maneira, você está sempre concordando com alguém da mesma maneira, ou você está sempre correndo, fugindo, lutando contra determinadas situações ou pessoas, ou às vezes até mesmo nas questões boas da vida, você está sempre tranquilo, né? Tranquila, achando que, ou sentindo que está tudo certo, mas ao mesmo tempo você sente que não está tudo certo. Existe algo aí a ser decifrado. E aí eu te pergunto, isso realmente é uma inconsciência? Sim, pode ser. E como que a gente faz para dissolver a inconsciência? Afinal de tudo, como que eu vou saber se algo é inconsciente ou algo é consciente? Quando a gente começa a se conectar com o nosso ser infinito, o nosso corpo, o nosso ser, essa energia que vibra, a gente começa a perceber as situações, a gente começa a se perceber. Porque não é um perceber as situações no sentido de julgar lá fora o que está acontecendo, aquilo que está acontecendo é bom, aquilo que está acontecendo não é ruim. O que é isso, né? Não é só o fora, a gente vai começar dentro, a gente vai começar a se auto-perceber. E é assim que a gente vai começando a liberar as nossas inconsciências. Então, uma pergunta que a gente pode usar é: o que eu estou pensando? Eu penso isso com frequência? Qual é a comunicação que eu estou usando comigo? Quando você vai sempre ao mesmo mercado ou sempre à mesma panificadora? É uma pergunta que você pode fazer. E se eu escolher ir em um lugar diferente? Quando você sentir uma vibração diferente, você sentir diferente em relação a um comportamento, você pode dar um passo atrás mentalmente e se perguntar: o que minha mente está querendo me dizer com isso? Às vezes é só a mente. Eu escolheria isso? E aí você pode perceber que muitas vezes aquilo que você está escolhendo é porque você havia escolhido isso há muito tempo e você continuou escolhendo sem sequer perguntar se isso seria contribuição para você. Seria contribuição continuar perguntando ou não. Então, se pergunte para a sua mente o que é que ela pode te mostrar. Que tipos de pensamento você tem nutrido durante toda a sua vida? Que tipos de pensamentos e sentimentos e emoções estão sendo mantidas e nutridas no seu ser? O que isso está querendo dizer? Eu vou contar um segredinho meu para vocês. Existia um comportamento meu que eu quero contar para vocês entenderem o que é sair da inconsciência e como sair. Eu comecei a me perceber no tempo de graduação, época de apresentar trabalhos, monografia não teve como fugir, eu tive que apresentar. Mas antes, durante toda a graduação,
eu sempre tentava fugir. Tinha que apresentar, eu fazia a parte escrita e o pessoal apresentava. Quando não tinha jeito, que eu tinha que falar a minha parte, gente, era um caos, porque a minha mente, os meus sentimentos estavam condicionados aqui, ó, a fuga. Perna para quem te quer, Patrícia. Não vai se meter nisso aí. Por quê? Porque eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo de errar, eu tinha medo de errar e as pessoas zombarem de mim ou de acharem que eu não era boa o suficiente, né? Então, o que eu fazia? Ó, me pirulitava, queria fugir. E aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e conforme eu fui trabalhando e me autoconhecendo, eu tenho percebido, então percebe, eu passei toda a graduação, todo na escola também foi a mesma coisa, mas passei todo esse tempo fugindo o máximo que eu podia, né? Então chegou um momento da minha vida que eu já não tinha mais para onde fugir. E tem um ditado que fala assim, fugir para onde, se tudo está dentro de nós mesmos, né? Então realmente eu não tinha para onde fugir, eu comecei a me dar conta dos meus movimentos. Ah, vou dar uma palestra, então tá. Marcamos a palestra, tá tudo agendado, tudo certinho, mas antes disso acontecer, o meu automático, já, o pensamento, né, que vinha automaticamente era, desmarca, inventa alguma coisa, inventa que você não tá bem, fala. E aí, mas aí o que foi acontecendo? A consciência foi sendo maior que essa inconsciência. A responsabilidade de dar conta, a responsabilidade de estar presente, de assumir os compromissos, né, e fazer da melhor maneira possível, me deu a oportunidade também de perceber o que é que estava sendo repetido inconscientemente. Então, que se eu pudesse, ó, queria fugir a todo momento, né? Então, quantas habilidades nós temos, e hoje estou aqui, né, falando para vocês, ensinando um pouquinho do que eu tenho aprendido e do que funcionou para mim. Então, nunca imaginei isso. E aí o quanto potencial, quantas coisas maravilhosas temos dentro de nós, e em função dessa inconsciência, a gente às vezes começa a se boicotar e nem sabe que está se boicotando, né? Acha que, eu não tenho talento para isso, não tenho talento para apresentações, ou não tenho talento para me expor, não gosto disso. Enfim, são várias as situações onde às vezes a gente acha que a gente não é capaz. Por quê? Porque a gente está num espaço de inconsciência. Eu estou contando essa história, isso que aconteceu comigo e que eu percebi, para que traga mais à tona o que acontece com vocês e o que pode estar acontecendo em outros aspectos da vida. E é se perguntando, questionando o pensamento, percebendo a mente, como ela está funcionando e como ela tem funcionado durante toda a sua vida, para você entender o que é que está sendo, qual é o condicionamento ali. Então, assim, nesses exercícios, nesse movimento de se perguntar e de se perceber, é que a gente vai dissolvendo a inconsciência. Porque se eu percebo que eu tenho um agendamento e se eu puder desmarcar ou puder cancelar aquele evento, eu escolheria isso, é porque realmente tem uma inconsciência aí. Por que essa mente está agindo dessa maneira? O que está pegando aí que você está querendo sempre escolher esse comportamento? Mesmo que não escolha, percebe? Mas a crença está aqui, ó. Então, é quando você começa a falar assim, ok, agora eu entendi. Antes eu tinha o ponto de vista, né, que me fazia pensar dessa maneira e agir mentalmente dessa maneira. Agora eu sei que eu consigo e que eu posso escolher diferente. Então se pergunte para sua mente. Eu fiz uma anotação aqui, eu quero ler algumas perguntas que você pode fazer. O que está acontecendo dentro de mim nesse exato momento?
Então você se questiona, pergunta para você, o que está acontecendo dentro de mim nesse exato momento? Que tipo de pensamento a minha mente está produzindo? São pensamentos que realmente me conduzem a algo maior ou são pensamentos que estão sempre me colocando menos, estão me reprimindo? E isso vai dissolver a sua inconsciência. O que eu sinto? Quando alguém me disse isso, o que eu pensei que me fez sentir isso? Como eu olhei para determinada situação que fez com que eu sentisse isso? O que é verdade aqui? Se você percebe o seu corpo com alguma tensão, pergunte para o seu corpo: o que eu estou percebendo aqui, corpo, que eu não sei, que se eu soubesse, ficaria mais leve e seria mais consciente disso? Como eu posso ter mais consciência, criar mais consciência sobre isso? Percebendo, perguntando. Quando nós escolhemos sair do espaço do automático e partimos para o autoquestionamento, nós estamos dissolvendo a nossa inconsciência. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido contribuição para você. Se você deseja compartilhar, fique à vontade, compartilhe, marque pessoas, inscreva-se neste canal e durante a semana estarei postando novos vídeos. Gratidão e o que mais é possível.